Amém, 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 igreja? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16. Bom estarmos juntos, mais uma vez, buscando a Deus. Êxodo 16, encontraram? Não vou fazer a leitura de todo o texto agora, a gente já vai lendo e meditando, devido ao nosso tempo, para a gente não estender muito. Mas deixa aberto aí em Êxodo 16, do versículo 1 ao 36. O tema que eu quero deixar para a gente meditar hoje é lições do maná. O que é isso? Que negócio é esse, Léo? Não sei também, está na Bíblia aqui. Que maná é esse, né? O versículo 31 do texto, ele tem aí para projetar, ele diz mais ou menos que coisa estranha é essa desse maná. Está escrito aí, o povo de Israel chamou maná, aquele pão, era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Então, o que a gente sabe sobre o maná é isso, né? A história que a gente vai meditar hoje acontece, então, no deserto. O povo de Israel no deserto, e o deserto ele traz muita coisa importante na Bíblia, né? A gente vê o povo de Israel pelo deserto, a gente vê Moisés, antes de liderar, né, a libertação do povo, passou 40 anos no deserto, a gente vê Abraão, a gente vê Jesus, né, enfrentando a tentação no deserto, e o deserto sempre é visto como um lugar de ouvir a Deus, de buscar a Deus. Imagina você, a gente não tem, né, no nosso país aqui, um deserto, aquele lugar, né, onde você não vê nada. Imagina você isolado naquele lugar, você olha para um lado, olha para o outro e você não vê nada. Então ali é esse lugar de refúgio, de silêncio. Sempre na Bíblia a gente vê Deus levando o seu povo, né, falando com o seu povo no deserto. E o deserto, quando a gente aplica para a nossa vida, trazendo para o Novo Testamento também, para nossas aplicações, a gente sempre vai pensar no deserto, mesmo que a gente não esteja no deserto fisicamente, né? Mas a gente enfrenta os desertos da vida, as lutas, as dificuldades. As lutas, quem que não passa luta aqui, deve ter algumas pessoas, né? Depois vocês fazem uma fila aqui para a gente buscar uns conselhos com vocês. Mas o deserto ele é sempre simbolizado e aplicado nas nossas lutas, nos desertos da vida. E é nesse lugar que Deus sempre fala, que Deus se manifesta. Nesse momento, no a sós com Deus, nesse momento onde a gente não vê o caminho. Muitas vezes o deserto na Bíblia também é chamado da faculdade de Deus, da escola de Deus. É ali que Deus nos treina. Por exemplo, Moisés mesmo, né, antes dele passar os 40 anos de ministério, liderando o povo, ele passou 40 anos sendo treinado no deserto. E aí, é neste lugar, no deserto, com o povo já de Israel liberto da escravidão do Egito, que acontece aqui essa bênção, esse milagre, né, do maná. Na verdade, o maná, às vezes, ele é aplicado às duas coisas, porque aconteceu o alimento de duas formas, né? As codornizes, a carne, que a gente vai ver mais para frente, e também esse tipo de um pão que foi derramado ali, literalmente, do céu. O milagre, de fato, houve um alimento do céu. Que Jesus, lá em João 6, Jesus vai dizer em João 6, que ele é esse pão do céu. Ele aplica no Novo Testamento, ele aplica a ele, o pão que vem do céu. Entende? Então, e quais as lições que a gente pode tirar, então, desse episódio aqui de Israel, que Israel passou, do maná, né, de Deus, desse alimento celeste, milagroso? Eu queria conversar algumas lições com você nessa noite, nesse texto. A primeira lição que eu quero deixar aqui é que Deus nos ensina gratidão. Versículo 2 diz assim: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Nós estamos falando do povo que foi liberto do Egito, correto? Debaixo de muitos milagres, de muitas curas, de muitos
sobrenaturais de Deus. Chegando ali nesse momento, na caminhada do deserto, mesmo depois de terem passado tantos milagres, o povo, toda a comunidade, como está escrito aqui, o povo reclamou com Moisés e Arão. E o maná, esse milagre de Deus, mais um milagre de Deus, mais uma intervenção de Deus, surge aonde? No deserto. E debaixo de reclamação, desse ser humano que, a hora que as coisas apertam, a hora que as coisas mudam, sai do seu controle, mesmo ele crendo em Deus e experimentando Deus, vendo tantos milagres, logo ele se apressa em dizer, em reclamar novamente para Deus. Mesmo depois de ter passado tantas experiências miraculosas, ele logo se apressa em novamente reclamar por alguma falta, por alguma situação que acontece. As lições do maná, a primeira delas é que Deus nos ensina gratidão. Versículo 3, continuando, disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, preste atenção, e comíamos pão à vontade. Mas vocês, se referindo aqui aos líderes Moisés e Arão, nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Espera aí, eles esqueceram do que eles eram lá no Egito? Que eles eram escravos. Eles esqueceram a situação que eles estavam lá no Egito. 400 anos de escravidão. Eles esqueceram que foi Deus quem os libertou lá daquela escravidão. E eles estão agora reclamando porque eles estão passando por esse deserto. Lembrando que essa caminhada no deserto é exatamente em saída, em fuga, em libertação da escravidão que eles estavam. Saindo de lá, atravessando o deserto para ir para essa terra prometida do Senhor para eles. Parece que eles esqueceram disso, né? E aí eles começam então a reclamar. E é interessante a reclamação deles, que às vezes a gente lê assim, a gente pode não se atentar. Eles disseram que nós estávamos lá na escravidão, lá no Egito, como escravos, ao redor de panelas de carne e comíamos pão à vontade. Escravos? Não, isso aqui é exagero. Isso aqui é aquela coisa de gente que reclama. Sabe, eu me lembro muito bem quando eu era pequeno, né? Aí a mãe vinha, né? A família pobre era sempre assim, né? Quem sabe a sua também. Aí vinha lá e dividia a comidinha certinho, né? A carne para cada um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. A mãe não faz acepção de nenhum filho, coloca tudo igualzinho, para ninguém reclamar. Mas sempre tem aquele egoísta, né? Sempre tem aquele com o olho grande, que acha que a fome dele é maior do que todo mundo, e diz, mas o meu tem menos, eu quero mais. O reclamão é assim. Ele não vê o que tem, ele fica criando coisas, ele fica aumentando a situação. Ele acha que ele pode comer o de todo mundo. E o povo está dizendo aqui, lá na escravidão, no Egito, que mentira, como escravos, nós tínhamos panelas de carne. A pessoa em queixa e em reclamação é interessante, né? Ela vê coisas que não existem, mas ela não vê aquilo que existe. E é interessante também que eles eram pastores de ovelhas, eles tinham animais ali caminhando pelo deserto, mas eles não queriam usar seus animais para se alimentarem. Deus nos ensina gratidão. Continua, versículo 6. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Olha o que Deus está trazendo à memória deles. Vocês esqueceram de quem os libertou? Versículo 7. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Interessante que mesmo com todo esse contexto, mesmo com toda essa reclamação, depois de toda a libertação, todo o milagre do Senhor, toda a provisão do Senhor, o Senhor ouviu a queixa deles. Deus é bom demais, não é verdade? Porque, aliás, tem um texto em Lamentações que fala que se não fosse as misericórdias do Senhor, a gente já estaria consumido. A gente já seria pego, morto pela boca.
Porque o tanto de besteira que a gente fala, né, na hora de uma dificuldade, a gente já teria sido pego morto pela boca. Mas mesmo assim o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que Ele ainda ouve as nossas queixas, mesmo sem sentido, sem razão. E o Senhor ouviu a queixa deles. Me chama a atenção também o fato dos líderes perguntarem para eles: vocês estão queixando de nós? Espera aí, se vocês não estão bem com Deus, vá falar com Deus. Vocês estão falando com a gente, quem somos nós para vocês queixarem da gente? Isso também eu acho interessante, porque quando a gente está nesse espírito de reclamação, a gente começa a querer transportar a responsabilidade para o outro. Quando você não está bem, né, com você, com a vida, com tudo, a gente começa a ver tudo ao redor ruim. Você começa a brigar com todo mundo, você começa a reclamar de todo mundo. Mas espera aí, o que a gente tem a ver com isso? Você começa a explodir, e principalmente com quem está mais ao seu lado, não é assim? É o cônjuge que está com você toda a vida, aí você está chateado com o chefe você não pode falar nada, a gente descarrega onde? Mas ainda bem que a gente tem que ter sabedoria, a gente chega, o que está acontecendo? O que aconteceu? Veja, não sou eu o seu problema, eu sei que deve estar acontecendo alguma coisa, mas não sou eu o seu problema. Moisés faz exatamente isso. Espera aí, gente, o que vocês estão acontecendo? Vocês estão chateados com alguma coisa? Vocês estão reclamando para a pessoa errada. Ok? Então a gratidão trabalha tudo isso em nós, para a gente ter um coração amolecido, grato a Deus, grato às pessoas, grato a tudo que acontece na nossa vida. Sabemos que temos muito mais desejos, expectativas, outras coisas que a gente quer alcançar, amém. Mas tudo aquilo que já aconteceu, tudo aquilo que Deus já tem feito, tudo aquilo que a gente experimenta a cada dia já é motivo de muita gratidão, sim ou não? Aí a gente vê aqui os libertos, as pessoas libertas, ajudadas por Deus, né, tiradas do Egito, se tornando agora ingratos com Deus, o seu Senhor. Se não fosse o Senhor, eles continuariam lá, escravos, gemendo. Eles esqueceram das grandes queixas deles lá no Egito, clamando a Deus: Senhor, nos tira daqui. Quando você lê Êxodo lá no início, é isso que a gente ouve. E aí diz lá no início, se não me engano no capítulo 3, que Deus ouviu o sofrimento deles. Mas Deus é tão bom, que mesmo depois de libertar o seu povo, tirar eles de todo aquele sofrimento que eles tanto pediram, a ajuda do Senhor, e o Senhor ajudou, os libertou, agora estão eles aqui, ingratos com o Senhor, e o Senhor ainda ouve a queixa deles. A gente pode pensar, mas esse povo é duro, esse povo é do jeitinho de mim e de você, do jeitinho de nós. Nós somos assim. Quem sabe alguns não são, depois vocês me procuram, me ajudam um pouco, eu quero receber um pouco disso. Quantas vezes não somos ingratos com o nosso cônjuge, com o nosso familiar, né, que está ao nosso redor, que tanto nos ajuda, com os nossos irmãos, com as pessoas ao nosso redor. Amém, gente? Lições do maná, eu acho que é uma coisa boa que a palavra de Deus nos ensina aqui. Deus nos ensina gratidão. Gratidão. Continuando. Deus nos ensina também obediência. Versículo 4 agora diz assim: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Interessante isso aqui, né? O Senhor ouviu a queixa deles ali, ensinando eles a gratidão, mas Ele usa agora essa situação, essa provisão, para ensinar o seu povo obediência. Tudo bem, com isso eu vou colocar então meu povo à prova. E qual era a questão? Eu vou ver se eles seguem ou não as minhas instruções. Deus é Pai,
E como Pai, Ele está sempre nos instruindo, nos ensinando. Cada situação da vida que a gente passa, às vezes a gente não se atenta, mas a gente tem que perguntar: o que Deus está me ensinando com isso? O que eu posso aprender com essa situação? Amém, gente? Somos discípulos de Cristo, temos que aprender. E Deus nos ensina então a obediência. O alfabeto de Deus é muito fácil. É bem menor do que o nosso, né? São só 4 letras, O, B, D, C. Não tem mais letras, tão facinho de decorar. O nosso português mesmo é tão grande, né? Simples. Na escola de Deus, Ele só quer isso da gente. O, B, D, C. 4 letrinhas e a gente não esquece, vamos caminhar. Aí a gente estuda, faz curso disso, curso daquilo, faz IBM, café com Bíblia, café com Bíblia, café com leite com Bíblia, chocolate com Bíblia, de todos os tipos e é bom, não estou falando que não devemos, tá? Mas, o que o Senhor quer de nós com tudo isso é a nossa obediência, claro, não é? É a nossa obediência, a nossa caminhada, ser transformado, ser mudado, cantamos aqui, né? Não serei mais o mesmo, ser mudado, ser transformado. Para que vamos ter igrejas e mais igrejas? É para que o seu povo, as suas criaturas, os filhos e filhas de Deus aprendam a obedecer ao seu Senhor. Não é para a gente se tornar um religioso, que vai lá numa reunião e sai de lá e é um ser humano muitas vezes pior, né, do que essa sociedade muitas vezes que a gente vê. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer um ser humano obediente a Ele. Um ser mais humano, como foi feito para ser. Né? É isso que Deus quer de nós. Eu sempre penso na conversão, né, usando uma linguagem não bíblica, religiosa, né? O nascer de novo. Falo, o que Deus quer de nós? Ele quer que a gente volte a ser humano. Aquele humano que fomos feitos para ser. Um ser humano obediente aos seus pais, obediente às leis. Um ser humano grato, um ser humano melhor, de bom coração, sem maldade. É isso que o Senhor quer de nós, é simples. Amém, gente? Estão comigo aí? Agora, obedecer o que, Léo? Como obedecer? O texto diz, eu vou colocá-los à prova para ver se obedecem o quê? As minhas instruções. Então, como saber se eu estou sendo obediente ou não a Deus? Vendo as instruções, conhecendo a palavra de Deus. Não são as minhas ideias, as minhas vontades. Elas podem ser boas, às vezes não, muitas vezes não. Para nós analisarmos a nossa obediência, gente, é a gente olhar para a palavra de Deus. A gente não precisa se comparar com ninguém, querer ser melhor e nem pior do que ninguém. Simplesmente conhecer as instruções. É impressionante que, sim, a gente segue o que o coach diz, o que aquele ídolo, aquela referência, né, diz. A pessoa fala um negócio lá, todo mundo segue. Lança uma moda, todo mundo segue, não é verdade? E não estou dizendo que isso seja ruim, mas estou dizendo a questão da nossa, de como a gente segue aquilo que é mostrado, como a gente obedece. Vem uma nova moda, lança um novo celular, e a gente se sente obrigado em ter um novo celular. A gente diz, é porque eu preciso. Eu não vivo sem este novo celular. E as instruções do Senhor? Como saber? Como obedecer? Pelas suas instruções, pela sua palavra. A Bíblia está nas nossas mãos, graças a Deus. Graças à reforma protestante. A palavra de Deus está nas nossas mãos, para a gente ler, para a gente conhecer. Eu brinco sempre que a gente tem Bíblia de todo tipo. A gente tem Bíblia online, Bíblia no celular. A gente tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, da mulher que ora, da mulher que não ora, Bíblia preta, Bíblia rosa. A gente tem de todas as versões. A palavra de Deus está nas nossas mãos. A gente tem a oportunidade de cultuar. Mas o Senhor requer de nós a nossa obediência. E isso ninguém pode forçar você, nem eu a nada, gente. Isso é decisão. Isso é pessoal. Eu quero obedecer ao Senhor ou não. Ah, mas tem muita igreja fazendo um monte de absurdo. Tem igreja, tem de tudo, tem político, tem um monte de coisa errada acontecendo. E aí? Eu vou fazer também as coisas erradas? Ou vou seguir aquilo que o Senhor quer de mim? E as instruções estão na palavra de Deus.
Amém ou não amém? Deus nos ensina também, então, obediência. Vamos continuar. Deus nos ensina também justiça social. Eu vejo aqui no texto, versículo 16, assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Versículo 17, os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. 18, quando mediram o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco, cada um recolheu quanto precisava. Maravilhoso isso, né? Cada líder devia sair para recolher. É interessante, porque eu falei no início que foi um alimento milagroso, vindo do céu, verdade. A provisão de Deus veio ali, foi um milagre do Senhor, foi uma intervenção de Deus. Mas cada pessoa deveria sair das suas tendas e ir lá recolher o alimento. A justiça social não é dar na mão, dar tudo. É gerar provisão para que não falte a ninguém, e ensiná-la a como recolher aquilo. É aquela história de dar o peixe, né? Ou dar o anzol. E infelizmente, muitos não têm o acesso, não têm a provisão, não têm a oportunidade. E Deus nos ensina aqui justiça social. Às vezes a gente está bem, a gente olha para a nossa realidade, não, mas para mim está tudo bem. Mas esquecemos de olhar ao redor, de olhar para a nossa sociedade. A igreja precisa continuar também lutando pela justiça social. Não só entre a igreja, dentre a igreja, que a Bíblia diz, primeiro aos domésticos da fé. Por isso que a gente apresentou até a equipe social, né? As ações também na área social, mas também em toda a sociedade. Deus nos ensina isso. Lute pelas suas necessidades, sim, buscar as bênçãos de Deus, mas pensemos no todo, pensemos no nosso país, pensemos na nossa sociedade. Amém, gente? Gerar provisão, gerar acesso a outros. Aquele que não teve o acesso. Cada líder devia, então, sair para recolher. Mas se ele saiu, é porque Deus gerou algo para eles. Justiça social, então, é gerar essa provisão. Também diz aqui, olha, recolheu o quanto precisava. Não faltou a ninguém. Lutar por menos desigualdade. Tem desigualdade no nosso país? Entende? Então, não, mas para mim tá ótimo. Se você tem um acesso, igreja que é igreja, cristão que é cristão, precisa lutar por menos desigualdade, para que todos tenham acesso. Foi um milagre de Deus. O pão veio ali como um milagre de Deus, mas Deus ensinou eles justiça social. Não é ir lá, cada um pega só para você e esquece dos outros. Não, pega aquilo que é o necessário para você, para que sobre para outros. Quem sabe nisso a gente deveria até repensar muita coisa prática na nossa vida. Porque às vezes a gente tem demais. Né? A gente tem tanta coisa. Sapato deve ter assim, aquele armário só para sapatos, bolsas, né? Que nem se usa. Aliás, como cristão, aqui vamos trazer um pouquinho de exemplo prático. Pode, gente? Pode ou não pode? Se está lá parado, a gente não usa, doa para alguém, ou vende mais barato, não é verdade? Para que a gente vai ficar acumulando um monte de coisa? Então, justiça, menos desigualdade, lutar por cada pessoa, para que todos tenham o seu trabalho. A equipe social na igreja, por exemplo, a gente não vê, mas não é só os alimentos que é o imediato ali, né? Não é só isso, é ajuda em encontrar o trabalho, ajuda num currículo, ajuda num socorro, quando a pessoa está passando uma necessidade. São muitas, graças a Deus, pela visão da igreja, e nós precisamos melhorar e melhorar e melhorar mais, porque isso é reino de Deus. Deus nos ensina justiça social. Não pensar somente em nós, pensar no outro. Amém, gente? Continuando.
Deus nos ensina também viver um dia de cada vez. Lições do maná, versículo 19 agora. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Ordenou-lhes Moisés, 20. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Interessante isso, né? Eles tinham que recolher, mas só para aquele dia. Não deveria deixar nada para o dia de amanhã. Lembra da oração que Jesus nos ensinou? Dá-nos o pão nosso de cada dia. Aí a gente pode ficar meio extremista. Então, peraí, então quer dizer que a gente não deve planejar o futuro, né? Pensar na aposentadoria. Eu não entendo que é isso que a Bíblia está nos dizendo. É você planejar o futuro, mas é você viver o hoje. O hoje. Que a gente fica querendo conquistar, coloca tudo lá para frente. E a gente nem sabe se vai chegar lá na frente. E o hoje? Viva o hoje. Aí você vai falando de coisas práticas também. Eu deixei essa área na minha vida, né? Aí você quer ir naquele rodízio de carne. Em outros países nem é cultural isso, né? Aqui no Brasil que tem isso. E aí você quer ir naquele rodízio de carne. Fala a verdade, quem já foi, a gente come muito mais do que deve. Sai de lá passando mal. E ainda se paga agora um absurdo, porque subiu o negócio, ainda bem que eu não vou mais. Deus me libertou desse negócio. Vou lá, compro a minha carninha, pouquinha. O baiano fala assim, você percebeu? Minha carninha, o pouquinho que eu preciso, vou fazer de boa, amém. Ou junto com os irmãos ali, chamo os churrasqueiros bons, né, porque eu não sei fazer, eu sei comer. Aí a gente vai lá, senta juntinho, de boa, come aquilo que é o necessário. Não podia deixar nada para o outro dia, nada na manhã seguinte. E aí alguns deles não deram atenção a Moisés. Sempre tem, né? Desse auditório aqui, alguns, quem sabe, não, aqui ninguém, né? Mas vamos supor que possa ter algumas pessoas aqui, ou mesmo eu, estou incluso no auditório aqui, né? Que a gente não dê atenção a alguns pontos aqui, ou não ouça direito aquilo que a palavra está nos dizendo. E a gente tenta não dar atenção e fazer aquilo que a palavra diz para não fazer. O que aconteceu? Eles guardaram para o outro dia. Tipo assim, eu vou fazer meu pezinho de meia, eu não sei como é que vai ser amanhã. E o que aconteceu? Virou bicho, cheirou mal. Imagina se acontece assim, gente, conosco. É só o hoje. Por hoje. Eu diria o seguinte, olha, alguns pensamentos. O não descanso de hoje será o seu estresse de amanhã. O não descanso de hoje será o seu estresse de amanhã. O trabalho em excesso de hoje será a sua improdutividade de amanhã. Como? Por quê? Porque é um dia de cada vez. O trabalho em excesso hoje será improdutividade amanhã, porque ninguém é de ferro. O excesso de cuidado hoje será o aumento das doenças no amanhã. Agora é heresia. É? O excesso de cuidado hoje será aumento de doenças amanhã. Quantas pessoas com excesso de cuidado, já viu modelos, né, pessoas famosas com lipo, com não sei o quê, aquele monte de coisa. E aí quando vê, acabando com a saúde dela. Tem limite às coisas. A Bíblia está nos ensinando, espera aí, gente. Não é assim. É o hoje. Aí você vai lá, não, então agora eu vou começar a cuidar da minha saúde. Aí começa a fazer exercício igual um louco. O que acontece? Amanhã você está com algum problema.
quebrou o osso, machucou, fez uma lesão. Não é assim que funcionam as coisas. A falta de busca hoje será a ausência de fé amanhã. O que você precisa buscar hoje e não buscou, amanhã vai gerar em nós falta de fé. A hora que vem o deserto, a gente vai vivendo tudo na boa, estou nem aí, tudo de boa, tranquilo, aleluia. E não busca, o hoje. Amanhã, quando o deserto vem, quando a luta bate a porta, quando a gente vai buscar provisão, recurso, a gente não encontra. Aí a fé vai. Mas não é que você ficou sem fé naquele momento, é que já vinha caminhando sem ela, sem buscar. Deus nos ensina a viver um dia de cada vez. Isso é no seu trabalho, isso é no nosso cuidado, isso é na nossa alimentação, isso é na nossa fé, por hoje. No NA, nos Narcóticos Anônimos, tem interessante o lema deles, por hoje, só por hoje, é um dia de cada vez. Aquela luta, aquela batalha, é assim. O seu trabalho também, eu sei que tem coisas para amanhã, a gente tem que ficar, peraí, deixa aqui sobre a mesa, amanhã eu vejo isso, vou me desligar, porque isso aqui eu não vou resolver agora. Amém, gente? Estão comigo, sim ou não? Vamos continuar, tem mais lições. Deus nos ensina a trabalhar e descansar. Verdade. Versículo 23. Que lhes explicou, foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Como mudou agora a coisa, Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou o mal, nem criou bicho. O mesmo maná, a mesma provisão do céu, que era para um dia de cada vez, na hora do descanso, o Senhor disse, pode deixar para outro dia, que agora funciona. Sabe por que isso? Porque Deus está nos ensinando que tem tempo para trabalhar e tem hora para descansar. Seja o sábado, seja o domingo, seja a segunda, o dia que você tem na sua escala de descanso, é para descansar. Deus ensinou a trabalhar, não ensinou porque disse para eles, vão lá recolher. Mas Ele disse também, no sábado não. Aí vocês param. Eu aplico assim naquelas questões de casa, sabe às vezes vem um domingo, sábado, dependendo da correria, ou às vezes até durante a semana, aquela comida francesa especial para a família, o requenté. É uma coisa maravilhosa, quando a gente senta junto, agora vamos ter que fazer comida. Não, já tem o nosso requenté, é só pegar, temos o tempo juntos, e come aquela comidinha requentada, com muito amor, e juntinhos, desfrutando de tempo. Entenderam, gente? O requenteu é coisa de baiano isso. Não, mas às vezes a gente não quer ter esse tempinho juntos. É assim. Aí o versículo 27, olha. Apesar disso, alguns deles saíram. Apesar disso, versículo 27, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Sempre tem gente como nós, teimosinho, Se é para recolher só por aquele dia, quer recolher pelo outro. O dia que não é para ir recolher, aí quer ir recolher. É do contra, sempre quer fazer diferente do que Deus está dizendo para fazer. Foram lá e encontraram o quê? Nada. Deus ensinou a trabalhar, o dia de recolher, mas aqui o Senhor está dizendo, é hora de parar, descanse. O excesso de trabalho hoje será improdutividade amanhã. Se cuide, pare. Tenha um tempo de ficar com a sua família. Tenha um tempo de ficar a sós com Deus. O sabá era isso. É você parar um dia para agradecer a Deus. O que nós estamos fazendo aqui? É o nosso sabá. Shabá.
É o momento da gente parar das nossas correrias e sentar como igreja, assim como já tivemos o tempo como família biológica juntos, mas também ter aquele tempo como família espiritual, de encontrar os irmãos, de agradecer a Deus, de iniciar mais uma semana pedindo a sua bênção, mas também sendo grato por tudo que Ele tem feito na nossa vida. É isso. Eu podia estar trabalhando agora, porque tem que gerar, né? Tempo é dinheiro. Deus nos ensina a trabalhar e descansar. Trabalho sem descanso é desobediência. Ok? Mesmo dentro da igreja, mesmo para as nossas atividades espirituais, né? Você pode chamar dos ministérios, mesma coisa. Tem que parar. Tem que ter o tempo com seus filhos, o tempo com a sua família. Trabalho sem tempo para Deus. Não, mas eu não tenho tempo de ir na igreja, eu não tenho tempo de buscar a Deus, porque eu estou trabalhando muito. Deus nos ensina a trabalhar e descansar. Trabalho sem tempo para Deus é incredulidade. Amém, gente? Estão comigo? Pode continuar? Estou sendo breve. Mais um ponto. Deus nos ensina também transmitir sua verdade, versículo 32. Disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Olha isso agora. Deus mandou de novo eles recolherem, a provisão veio do céu, mas Deus não colocou na mão deles, eles tinham que ir lá recolher, mas agora era para guardar um jarro desse maná, para quê? Para futuras gerações. É aquela coisa de contar as obras de Deus. Deus nos ensina a transmitir a sua verdade, lições do maná. Não fica só para vocês. Aquilo que eu recebo de Deus, seja o que for, não pode ficar só para a gente. Nunca pode ficar só para a gente. Mas é tão abençoado, tão gostoso, eu vou no culto, eu sinto, aleluia, glória a Deus. Se ficou para mim, tem alguma coisa errada. Não, mas foi tão impactante, eu senti a presença de Deus tão forte. Se ficou para mim, essa presença de Deus está equivocada. Porque o Espírito Santo, Ele vem e me toca e me impulsiona a servir, a compartilhar a outras pessoas. Eu gosto muito de um versículo, acho que é 2 Coríntios 5,14, que fala que o amor do Senhor nos constrange. E a ideia da palavra é que Ele é como uma força que nos pressiona, que nos impulsiona. Deus nos ensina a transmitir, compartilhar a sua verdade. Ele diz, olha, foi maravilhoso isso que está acontecendo aqui com vocês, né? No entanto, vocês vão lá e vão guardar um jarro desse maná para vocês contarem às futuras gerações. É aquele negócio de contar as obras de Deus, as conquistas de Deus. Tem um hino, né, do hinário, do cantor cristão, que diz, conta as bênçãos. É isso. Aprender a contar também, não segura. Aplicando no nosso dia a dia, gente. Aquele momento que você chama o filho, você está lá, conversa com o filho, brincando. Mas só o menino quer brincar. Enquanto você está brincando com ele, você vai dizendo, olha filho, aqui foi papai e mamãe, olha o que o Senhor fez nas nossas vidas. Está vendo essa casa aqui? O Senhor nos ajudou a comprar. O Senhor nos ajudou nessa luta. Entende? É isso que a gente vai ensinando a palavra de Deus. Enquanto a gente está brincando com a criança, enquanto a gente está no dia a dia, a gente vai contando, a gente vai compartilhando aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Ou será que Deus não fez nada na nossa vida? Se não fez, com certeza você não recebeu nem a salvação. Estão comigo aí, gente? Amém? E o maná, se a gente compara lá com João 6, onde Jesus diz que Ele é o pão do céu, olha aí, né? Levar esse maná para as futuras gerações, compartilhar Cristo para as futuras gerações. O Ministério Infantil subiu, está lá ensinando seus filhos.
como pregadores, como a parte de pregadores, não como a parte de pais, de líderes espirituais que são vocês. A responsabilidade espiritual é dos pais. Eles, como pregadores, como ministério, estão lá também ensinando. Mas no dia a dia é contar, conversar para as futuras gerações. Relembrar com os filhos o que Deus fez. Teve luta também? Conte. É um pouquinho da gratidão, né? Até de compartilhar. E é muito interessante porque a gente vê nos evangelhos as pessoas que foram tocadas por Jesus, alcançadas por Jesus, todas elas, né, levaram a outras pessoas. Quando a gente fala do evangelizar, por exemplo, eu até mudei, né, ou Deus foi me ensinando diferente, que parece que a gente quer colocar na cabeça da pessoa que ela tem uma necessidade de compartilhar a fé, de falar de Jesus. E eu fui mudando, falei, não. Na verdade, aquele que recebe de Cristo, aquele que é tocado por Cristo, ele vai naturalmente não conseguir ficar mais calado. Ele é luz, eu sempre uso essa expressão, né? Eu sou luz, aonde eu vou chegando, não tem jeito, ilumina. Mesmo quando eu não quero, mesmo quando eu estou pensando que eu estou descansando, tem pessoas necessitadas ao nosso redor, e Deus sempre nos dá a graça de ser usados para compartilhar algo do seu amor para eles. A não ser que a gente não tenha recebido. Amém, gente? Deus nos ensina a compartilhar, né? Transmitir sua verdade. E por último, Deus nos ensina a depender dele. Versículo 35, olha que coisa interessante também. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, todo o tempo no deserto. Até chegarem a uma terra habitável, comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Que coisa interessante isso, né? Todos os 40 anos no deserto, o Senhor manteve a provisão, o maná, a provisão do céu na vida do seu povo. Eles estavam sim nessa trajetória pelo deserto. Aí você pode pensar, não, mas eu estou aqui na luta, cadê a provisão de Deus? Eles também estavam no deserto, mas com a provisão do céu, durante todos os 40 anos no deserto, todo dia viu maná. Com certeza tinha aquele que queria recolher por outro dia, o que acontecia? Tirava mal. Será que 40 anos vendo aquilo acontecia da mesma forma, não é para aprender? Aí chegava o sábado, o dia de descansar, não era para recolher. Com certeza tinha os outros que continuavam naquela insistência, ia lá querer recolher, não encontrava nada. E assim é a nossa caminhada nos desertos da vida. Vai me dizer que até aqui onde você chegou, Deus não caminhou contigo até aqui? Até aqui, onde você está. Lembra pouquinho de onde você saiu. Eu sei que, como eu, muitas pessoas vieram de outras cidades por motivos de trabalho e tal. Olha onde você está hoje. As portas que Deus já abriu na sua vida. Né? Olha quanta coisa diferente, quem sabe 10 anos, 15 anos atrás você não tinha nenhuma casa, hoje você tem sua casa, seja financiada. Espera aí, durante os 40 anos teve provisão do céu, estava no deserto. E aqui é uma outra coisa que eu acho que a gente precisa pensar, que às vezes parece que a gente entende e pensa no milagre só como a exclusão, a mudança de uma situação. Tipo assim, Deus não fez um milagre na minha vida. Por quê? Porque ainda a situação continua aqui. A doença continua aqui. Eu te pergunto, Deus fez um milagre neles ou não? Deus fez um milagre na história do seu povo aqui ou não? Então entendam o seguinte, às vezes nós estamos entendendo o milagre de forma errada. Pelo menos de um jeito que Deus faz. Há jeito que Ele pode simplesmente mudar a situação, e há jeito que Ele pode continuar contigo. Você continua no deserto,
e o Senhor continua te carregando, te sustentando. Continua te fortalecendo. A situação não mudou, ou pelo menos parece que não mudou. Mas o Senhor continua provendo dia após dia sobre a sua vida. A doença continua ali. Você fala, parece que agora eu vou para a glória. E o Senhor continua, dia após dia, te dando vida. Não, mas a situação financeira está complicada, eu não sei como vai ser amanhã. E o Senhor continua dia após dia, provendo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Às vezes a gente não vê, a gente não entende. A gente, mas não abriu a porta de trabalho para mim. Por algum motivo, não. Pode não ter aberta diretamente para mim, mas através da família, o que está acontecendo? Tem provisão ou não tem? Hã? Está entendendo? Não, mas está fechada a porta para mim. Para você. Mas a provisão de Deus está fechada? Não. Porque através de alguém, com certeza, está tendo a provisão. E de onde vem essa provisão? É de Deus. Amém, gente? Deus não te desamparou. Deus não me desamparou. Deus nunca nos desampara. É verdade que Ele não nos impede de passar pelo deserto, porque a única forma da gente chegar no sucesso, na vitória, na bênção, no lugar que Ele quer para nós, no crescimento, é atravessando o deserto. Não tem outro caminho. Então Deus tem algo a te ensinar. Nós falamos algumas coisas que Deus nos ensina aqui, com as lições do maná. Com certeza nesse deserto que você passa, Deus tem coisas a te ensinar. Quem sabe, isso aqui que a gente acabou de ler, Deus nos ensina a depender dEle. Depender dEle. A porta está fechada. Acabou o meu emprego, mas meu cônjuge tem. É provisão de Deus. A doença continua aqui, mas eu continuo com vida. Eu não sei o que vai ser o amanhã, mas a cada dia o Senhor continua me dando esperança e força e fé.